Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nina, uma jovem negra de 17 anos, estava animada para visitar a loja de departamentos do pai pela primeira vez. A loja, um verdadeiro templo do comércio localizado no coração da cidade, gozava de uma reputação de prestígio pela diversidade de seus produtos, pela qualidade do serviço e pela arquitetura elegante que atraía moradores e turistas. Desde pequena, ela ouvia falar da proeza do pai, um respeitado empresário que construiu esse império do zero. No entanto, poucas pessoas conheciam a verdadeira identidade de Nina, muito menos os funcionários da loja, o que lhe permitia passar despercebida. Ao passar pelas portas automáticas, uma mistura de orgulho e curiosidade a invadiu. Admirou os vastos corredores iluminados e as suntuosas vitrines onde itens de luxo pareciam brilhar com um brilho especial. O piso de mármore polido refletia as luzes cintilantes e os clientes, em sua maioria abastados, passeavam confiantes. Para Nina, era uma experiência muito esperada. Mas o que ela não sabia era que sua entrada havia imediatamente chamado a atenção do chefe de segurança, o Sr. Lauren. Sentado em sua sala de vigilância, cercado por telas, o Sr. Lauren, um homem na casa dos 50 anos, de postura rígida e mente desconfiada, não tinha motivos para se preocupar. No entanto, assim que viu Nina em suas telas, uma suspeita injustificada surgiu dentro dele. Ele examinou sua aparência, suas roupas de grife, seu porte altivo, seus gestos elegantes, nada parecia anormal. Mas apenas uma coisa ocupava sua mente, a cor de sua pele. Inexplicavelmente, ele se sentiu desconfortável. Sem parar para pensar mais, o Sr. Lauren inclinou-se em direção ao interfone, com a testa franzida, como se tivesse acabado de descobrir um intruso. Com uma voz firme, quase autoritária, declarou: "Atenção, uma jovem negra acaba de entrar na loja. Fiquem atentos." Suas palavras ecoaram pelo sistema de comunicação interno. Imediatamente, vários seguranças, espalhados pelos diversos departamentos, responderam ao alerta. Alguns começaram a seguir Nina à distância, fingindo indiferença, mas mantendo os olhos fixos nela. Ela, completamente alheia à repentina atenção que estava atraindo, continuou a explorar a loja com admiração, apreciando cada detalhe, cada vitrine. Mas, aos poucos, ela sentiu uma atmosfera pesada ao seu redor. Olhares insistentes a atingiram. Os funcionários, antes sorridentes e prestativos com os outros clientes, tornaram-se frios e distantes em sua presença. Os seguranças que até então se misturavam ao fundo, aproximavam-se dela de forma sutil, mas palpável. Nina, embora permanecesse calma, não conseguia ignorar essa mudança de atitude. Ela se perguntava por que, de repente, havia se tornado o centro das atenções negativas. Ao chegar à seção de roupas de grife, uma vendedora se aproximou de Nina, com um sorriso forçado revelando certo nervosismo. "Posso ajudar?" ela perguntou, olhando furtivamente para os seguranças próximos. Nina, surpresa pelo tom quase condescendente da vendedora, respondeu educadamente: "Não, obrigado, estou só dando uma olhada." Mas a vendedora não pareceu convencida. Ela olhou rapidamente para outro segurança que assentiu discretamente. "Peço que não toquem muito nos itens, por favor. São peças muito valiosas", acrescentou ela em voz baixa, mas com um toque de desconfiança. Naquele momento, Nina percebeu completamente o que estava acontecendo. Ela não era apenas uma cliente naquela loja. Para eles, ela era uma estranha, uma suspeita. Seu coração afundou não apenas pela humilhação, mas pela injustiça flagrante que estava sofrendo. As conversas que tivera com o pai sobre racismo e preconceito ressurgiram. Mas ela nunca imaginou que seria vítima disso na loja da família. Durante 2 horas, Nina vagou pelos corredores, parando de vez em quando para admirar um item ou conversar com um vendedor. Ela aproveitou o tempo para explorar cada canto da loja, como se quisesse entender melhor aquele espaço do qual ouvirá falar a vida toda, mas que conhecia apenas superficialmente. Aquele lugar, construído com tanto esforço por seu pai, ainda assim lhe parecia estranho, hostil, e apesar da atmosfera de desconfiança ao seu redor se tornava cada vez mais palpável. O que ela não percebeu foi que desde o momento em que atravessou a porta, estava sob vigilância rigorosa. Cada movimento, cada gesto, cada olhar, era analisado ao vivo por câmeras de segurança. Agentes posicionados em cantos estratégicos da loja a seguiam discretamente, comunicando-se entre si por interfones. Para eles, Nina não era uma cliente comum, mas sim uma presença suspeita a ser monitorada de perto. No entanto, ela não tinha nada do que se censurar e continuou sua visita com a atitude despreocupada de uma jovem descobrindo um lugar impressionante.
Parou por um instante em frente às vitrines de joias brilhantes, tocou alguns lenços de seda com a ponta dos dedos e maravilhou-se com a coleção de bolsas de grife. Em cada interação com o vendedor, ela tentava ser educada e respeitosa, mas sentia que suas respostas eram frequentemente mecânicas, desprovidas de calor, como se estivessem apenas esperando que ela fosse embora. O tempo passou rápido, e depois de explorar a loja inteira, Nina decidiu que era hora de ir embora. Enquanto se dirigia para a saída, uma estranha sensação de apreensão a invadiu. Ela pensou que pudesse ser simplesmente a sensação de estar sendo observada, mas tentou afastar esse pensamento da cabeça. Ela passou pelos portões de segurança, pretendendo chegar à rua, mas, no exato momento em que o fez, um ruído estridente a interrompeu. O alarme da loja disparou de repente, rompendo a calma. O som ecoou por todo o prédio, seguido instantaneamente por uma comoção geral. Nina congelou com o coração disparado de surpresa e pânico. Antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, 3 seguranças, liderados pelo Sr. Lauren, correram em sua direção. Seus rostos eram firmes, seu andar rápido e determinado. O Sr. Lauren falou em seu walkie-talkie em um tom sério e autoritário. Há uma suspeita de roubo à jovem negra perto da saída. Aproximem-se imediatamente. Nina sentiu uma onda de terror invadi-la. Virou-se, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo, mas os olhares gélidos dos policiais não deixavam espaço para explicações. A multidão de clientes havia parado, formando um círculo ao redor da cena, como se ela tivesse se tornado um espetáculo à parte. Alguns cochichavam entre si, outros pegavam seus celulares para filmar a cena, enquanto outros simplesmente permaneciam parados, constrangidos pelo constrangimento palpável da situação. "Eu não fiz nada, garanto", exclamou Nina com a voz trêmula. Seus olhos, agora nublados pelas lágrimas, buscavam desesperadamente uma saída, apoio, alguém que pudesse intervir em seu favor. Mas ninguém se moveu. Os clientes a olhavam com fria indiferença, alguns visivelmente desconfortáveis, outros com um brilho de julgamento nos olhos. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava manter a compostura, mas a pressão era insuportável. Ela sentia o peso das acusações silenciosas em cada olhar que a fitava. O toque contínuo do alarme amplificava a tensão, e ela sentia como se o mundo inteiro a acusasse sem provas. Ao seu redor, os rostos dos seguranças permaneciam impassíveis, quase desumanizados pela missão de submetê-la a uma revista. Lucas, o jovem segurança, permaneceu imperturbável, apesar dos olhares de desaprovação dos clientes que começavam a se demorar no local. "Abra sua bolsa, por favor. Precisamos verificar", insistiu ele, com a voz desprovida de emoção. Nina, ofegante, tentou conter as lágrimas, mas a tensão dentro dela dificultava cada movimento. Os olhares pesados dos clientes ao seu redor só aumentavam sua inquietação. Sônia, uma funcionária mais velha, observava a situação com reserva silenciosa até então. Ela sentia a injustiça que estava sendo infligida à jovem, mas as instruções eram claras. No entanto, algo dentro dela instava a intervir, a trazer um pouco de humanidade àquele momento tenso. Ela se aproximou gentilmente de Nina, tentando acalmar a situação. "Nina, não se preocupe. Vamos verificar e já está." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Nina. Ela abriu a bolsa com gestos trêmulos, revelando seu conteúdo: uma carteira, um celular, alguns documentos pessoais e um livro. Nada mais. Os policiais revistaram a bolsa minuciosamente, revirando cada item, em busca de qualquer evidência invisível que justificasse sua suspeita. Mas não encontraram nada suspeito. Patrick, outro policial que observava a cena à distância, finalmente se aproximou, percebendo que as coisas estavam tomando um rumo inesperado. Ele olhou para a bolsa de Nina e depois para os colegas. "Parece que está tudo em ordem. Talvez tenhamos cometido um erro", disse ele com uma voz mais calma, quase envergonhada. Nesse momento, os murmúrios na multidão se intensificaram. Os clientes que antes permaneciam passivos começaram a expressar sua desaprovação mais abertamente. Alguns trocaram olhares indignados, outros sussurraram críticas sobre a injustiça da situação. Alguns clientes, desconfortáveis por participarem daquela cena de humilhação pública, até começaram a sair discretamente da loja. O Sr. Lauren, ainda no centro do palco, começava a sentir o peso da pressão. A multidão aumentava, os olhares se tornavam mais acusatórios, e ele agora compreendia a gravidade da situação. Não se tratava mais de uma revista de rotina. Era um erro, uma injustiça flagrante. Respirando fundo, ele levantou a mão para chamar a atenção de todos. "Sinto muito por esta situação", disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. "Vamos encerrar esta revista imediatamente."
Nina, ainda chateada, enxugou rapidamente as lágrimas com as mãos trêmulas enquanto guardava a bolsa. Tudo nela revelava a mistura de raiva e tristeza que sentia, mas ela não disse uma palavra. Os olhares intensos dos clientes a imobilizaram, e a vergonha da falsa acusação continuou a queimar sua pele. Sônia, ansiosa para aliviar o clima tenso, colocou a mão reconfortante no ombro de Nina. Sinto muito por tudo isso, Nina. Deveríamos ter lidado com essa situação com mais delicadeza, é verdade. Ela procurou as palavras certas, mas elas lhe escaparam. Como um erro desses pode ser corrigido? Enquanto Nina tentava recuperar o fôlego, um silêncio pesado se instalou brevemente. Os murmúrios dos clientes haviam diminuído, mas a indignação ainda pairava no ar. Vários olhares se voltaram para o Sr. Lauren, talvez esperando um pedido de desculpas mais sincero, um claro reconhecimento da injustiça que acabará de ocorrer. Mas, no fundo, Nina sabia que aquela humilhação não era um incidente isolado. Não era apenas um erro. Refletia um problema muito mais profundo, um preconceito que ela sabia estar presente em cada olhar desconfiado dirigido a ela, uma jovem negra, num mundo que constantemente refletia sua diferença. Ela se sentia traída, não apenas por aqueles funcionários, mas também pela ideia que tinha daquele lugar, a loja de seu pai, que deveria representar um refúgio. Enquanto Nina caminhava para casa, seu coração pesava de tristeza, e as lágrimas continuavam a rolar pelo seu rosto. Ela atravessou o corredor da grande casa de seu pai, um lugar que até então sempre lhe proporcionara segurança e conforto. Mas desta vez nem mesmo as paredes familiares conseguiram amenizar a dor e a humilhação que ela acabará de sofrer. O som abafado das portas se fechando atrás dela ressoava como um eco distante, incapaz de apagar a marca amarga do que ela havia vivenciado. Em seu escritório, o Sr. Dubois, um homem de estatura imponente mas infinitamente gentil, lia calmamente, ainda alheio à agitação que abalava sua filha. Mas ao som da porta, algo dentro dele se tensionou. Ele largou o livro com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Levantou-se rapidamente e atravessou a casa com a intuição turva de que o infortúnio o atingira. Na entrada, encontrou Nina desabada com os olhos vermelhos e o rosto devastado pelas lágrimas. A visão de sua filha destroçada lhe partiu o coração. Nina, o que está acontecendo? Sua voz revelava uma preocupação que ele não conseguia esconder. Ele se aproximou dela sem hesitar e a tomou nos braços. Seu abraço forte e reconfortante sempre fora capaz de acalmar a filha, mas, desta vez, o conforto parecia insignificante comparado à dor que ela carregava. Entre soluços, Nina tentou explicar, com a voz trêmula de emoção. Pai, eu fui à loja, e eles me acusaram, os seguranças, revistaram minha bolsa na frente de todo mundo. Suas palavras saíam entrecortadas, cada palavra parecendo despertar uma lembrança dolorosa daquela humilhação pública. O Sr. Dubois permaneceu em silêncio por um momento, atordoado com o que acabará de ouvir. Ele que construíra aquela loja de departamentos com tanto cuidado e orgulho, não imaginava que aquele lugar se tornaria palco de tamanha injustiça contra sua própria filha. Sabia da importância de manter a segurança em um estabelecimento tão vasto, mas jamais imaginara que isso resultaria em tamanha discriminação. Seus punhos se cerraram levemente e ele soltou um suspiro profundo, a raiva crescendo dentro dele. Ah, Nina, sinto muito. Sua voz estava carregada de dor, quase quebrada. Ele odiava a ideia de que sua filha tivesse sido submetida a tal tratamento, especialmente em um lugar que ele considerava uma extensão de si mesmo. Eu não fazia ideia de que algo tão inaceitável pudesse acontecer. Ele abraçou a filha com um pouco mais de força, como se quisesse protegê-la de tudo o que havia passado, mas também da injustiça do mundo exterior. Após um longo momento de silêncio, afastou-se ligeiramente para olhá-la diretamente nos olhos. Suas feições eram marcadas pela determinação, uma promessa silenciosa gravada em seu olhar. Prometo que investigarei pessoalmente o que aconteceu. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tratá-la dessa maneira, principalmente na minha loja. As palavras do pai trouxeram um pequeno conforto a Nina, embora ela ainda estivesse chateada. Ela sentiu, grata pelo apoio dele, mas a ferida ainda estava muito aberta. O Sr. Dubois, atento à sua angústia, acompanhou-a gentilmente até seu quarto, onde ela pôde descansar e tentar acalmar sua mente atormentada. Naquela noite a família Dubois não retornou à tranquilidade habitual. O Sr. Dubois e sua esposa, Marie, ficaram acordados até tarde, sem conseguir dormir. Marie, uma mulher bondosa, mas de temperamento forte, ainda estava em choque. Ela andava de um lado para o outro, abalada pela indignação. Como puderam fazer isso com a nossa filha? Repetiu com a voz trêmula de raiva. O Sr. Dubois sentou-se em silêncio,
observando a esposa com uma expressão grave. Ele também estava tomado pela raiva, mas sabia que precisava manter a calma e agir com sabedoria. Vamos chegar ao fundo disso, disse ele finalmente com a voz firme. Não se trata apenas de uma questão de justiça para Nina, mas para qualquer pessoa que possa ser tratada de forma semelhante. Esse tipo de comportamento jamais deve ser tolerado, aqui ou em qualquer outro lugar. Marie assentiu resolutamente. Juntos eles sabiam que precisavam enfrentar essa questão, não apenas para corrigir o erro cometido contra a filha, mas para enviar uma mensagem clara. Sua loja e sua família jamais permitiriam tal discriminação. A tempestade que atingira Nina despertaria uma tempestade de justiça, e o Senhor Dubois estava prestes a ser o portador dela. Na manhã seguinte, o Senhor Dubois chegou à loja antes mesmo que os primeiros raios de sol atravessassem as grandes janelas salientes. A pesada porta da frente bateu atrás dele, ecoando no silêncio da manhã. Seu rosto estava impassível, marcado por uma noite sem dormir, enquanto a raiva e a determinação reprimidas o dominavam. Seus funcionários, acostumados com seu temperamento gentil, porém exigente, compreenderam imediatamente que algo sério estava se formando. Sem perder um minuto, ele chamou o Sr. Lauren, chefe da segurança, bem como todos os policiais presentes no incidente do dia anterior. Os funcionários, geralmente confiantes em suas funções, sentiram um peso opressivo ao ver a expressão sombria do chefe. Nenhum deles havia sido informado do relacionamento de Nina com o Sr. Dubois e, para eles, aquele era apenas mais um incidente de suposto roubo, como tantos outros que já haviam presenciado. Mas a seriedade da expressão do chefe os fez entender que este não seria tratado da mesma forma. Sentado na sala de conferências, uma pequena sala com paredes de vidro de onde se podia ver a agitação que começava a animar a loja, o Sr. Dubois lançou um olhar penetrante a cada funcionário antes de começar a falar. Sua voz, embora calma, ressoava com uma autoridade inquestionável. Exijo uma explicação clara sobre o que aconteceu com minha filha ontem, disse ele, com um tom frio e controlado, mas cada palavra carregava um duro golpe. Quero ver todas as imagens de vigilância e quero saber exatamente por que ela foi tratada como uma criminosa, na frente de todos os clientes, na minha própria loja. A menção de minha filha, um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os rostos dos agentes congelaram, seus olhares trocados com uma ponta de pânico. O Sr. Lauren, sentado em frente ao Sr. Dubois, franziu a testa incrédulo. Ele nunca tinha ouvido falar da filha do chefe, muito menos imaginava que ela pudesse ter sido uma das clientes do dia anterior. Lucas, um dos agentes mais jovens, empalideceu instantaneamente percebendo a gravidade da situação. Sua filha, Sr. Dubois, gaguejou o Sr. Lauren com a garganta subitamente apertada e as mãos cerradas nos braços da cadeira. O Sr. Dubois assentiu, sem tirar os olhos penetrantes do Sr. Lauren, que parecia cada vez mais perturbado. Sim, Nina. A jovem que você humilhou ontem à noite, tratando-a como uma ladra comum. Você revistou os pertences dela na frente de todos e a acusou sem provas. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Os seguranças, tão confiantes no dia anterior, estavam agora tomados pelo medo. Lucas, o mais ativo durante o incidente, evitou o olhar do chefe. Suas mãos tremiam levemente e suor frio se formava em sua testa. O Sr. Dubois cruzou os braços, endireitando-se na cadeira. Sua estatura imponente combinada com a tensão palpável no ar, acentuava o desconforto que pesava sobre os policiais. Explique-me isso, Sr. Lauren. O que o levou a atacar minha filha? Foi a aparência dela, suas roupas, a cor da pele? Por que o senhor decidiu que ela era culpada antes mesmo de deixá-la se explicar? O Sr. Lauren, inicialmente paralisado pela surpresa, tentou se justificar, mas as palavras lhe faltaram. Ele jamais imaginara que um cliente que ele havia autorizado seus homens a tratar daquela forma pudesse ser parente do proprietário do estabelecimento. Sr. Dubois, nós estávamos simplesmente fazendo o nosso trabalho. Recebemos uma denúncia de comportamento suspeito e seguimos o procedimento habitual. Procedimento padrão, você disse? O Sr. Dubois ergueu uma sobrancelha, seu tom ficando ainda mais frio. Que procedimento lhe permite humilhar uma cliente na frente de todo mundo? Você tem provas concretas contra ela, ou se baseou apenas nas suas suspeitas? Lucas, que permanecerá em silêncio até então, tentou falar com a voz trêmula. Sr. Dubois, eu só pensei que... Mas ele não teve tempo de terminar a frase. Você pensamento, ó, Sr. Dubois interrompeu bruscamente. Você tomou uma decisão baseada em um palpite, um preconceito. Não demonstrou profissionalismo. E agora, por causa das suas suposições, minha filha foi humilhada publicamente em uma loja minha.
Os outros policiais abaixaram a cabeça, sentindo que a situação estava tomando um rumo irreversível. O Sr. Lauren, agora completamente desestabilizado, tentou uma última vez defender seu caso. Senhor Dubois, garanto que não foi intencional. Nós não queríamos. Não foi intencional? A voz do Sr. Dubois elevou-se um pouco, tornando-se mais áspera. A verdade é que você julgou uma cliente pela aparência, sem a menor evidência. Você a escolheu como alvo porque a considerou suspeita. Talvez, para você, uma jovem negra em uma loja de luxo seja suspeita. Mas eu lhe digo agora, esse tipo de comportamento nunca mais terá lugar aqui. O Sr. Dubois levantou-se lentamente da cadeira, observando a sala. Eu pessoalmente analisarei as imagens de vigilância e tomarei as medidas cabíveis. Acredite, as consequências virão. Se você não consegue tratar cada cliente com o respeito que ele merece, você não pertence a este lugar. Ele lançou um último olhar furioso para o Sr. Lauren e seus agentes antes de sair da sala, deixando para trás uma atmosfera de tensão e incerteza. Os seguranças se entreolharam, a confiança perdida. Cada um deles entendeu que o futuro de seu cargo estava em jogo, mas mais importante, perceberam o erro monumental que haviam cometido. O Sr. Dubois então se voltou para sua equipe de gestão com uma expressão sombria e resoluta. A partir de hoje, medidas rigorosas serão colocadas em prática para evitar que algo semelhante aconteça novamente. Discriminação, sob qualquer forma, não tem cabimento aqui. Sr. Lauren, receio não ter outra escolha a não ser rescindir seu contrato. O Sr. Lauren, com o rosto pálido e completamente perplexo, assentiu silenciosamente. Sabia que nenhum pedido de desculpas poderia desfazer o mal causado, e nenhuma palavra poderia reverter os acontecimentos. Levantou-se lentamente com um ar abatido, ciente de que aquela decisão era irrevogável. A sala inteira parecia pesar sobre seus ombros, e ele caminhou em direção à saída sem dizer uma palavra, deixando para trás um silêncio pesado. No entanto, o Sr. Dubois não havia terminado. Ainda havia uma questão crucial sem resposta. Desde o dia anterior, ele notara que alguns seguranças pareciam ter agido sob ordens diretas do Sr. Lauren. Mesmo assim, ele estava determinado a entender a verdadeira extensão do envolvimento deles no incidente e a discernir entre aqueles que haviam apenas cumprido ordens e aqueles que haviam contribuído ativamente para a discriminação. Antes de encerrar este caso, quero ouvir a verdade dos outros policiais envolvidos, disse ele, virando-se para eles. Os 3 seguranças foram chamados à sala de reuniões, cada um visivelmente tenso. Sentaram-se em frente ao Sr. Dubois, parecendo nervosos, remexendo-se nas cadeiras. Seus rostos estavam marcados por um medo palpável, incertos do que os aguardava. Suas mãos suadas se entrelaçavam sobre a mesa, e a atmosfera estava carregada de tensão. O Sr. Dubois, encarando cada um deles intensamente, demorou um momento antes de falar, deixando o silêncio envolvê-los. Então, com uma voz profunda mas calma, disse: quero que sejam honestos comigo. Agiram por conta própria ou sob a orientação do Sr. Lauren? Os agentes trocaram olhares furtivos, hesitantes em falar. A sala pareceu encolher sob a pressão da pergunta. O menor passo em falso poderia ter repercussões imediatas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um deles, um jovem chamado Pierre, pigarreou e começou com a voz hesitante, mas clara. Sr. Dubois, seguimos as ordens do Sr. Lauren. Ele nos pediu para ficarmos de olho em qualquer pessoa que ele considerasse suspeita, e infelizmente, isso frequentemente incluía pessoas de cor. Pierre olhou para baixo, ciente da gravidade de suas palavras. Nós nem sempre sabíamos por que ele nos perguntava isso, mas nos disseram para não fazer perguntas. Um silêncio pesado seguiu-se a essa confissão. O Sr. Dubois, com o rosto impassível, fechou os olhos por um instante, absorvendo a notícia. Respirou fundo, lutando contra a decepção que crescia dentro dele. Entendo, disse finalmente, com a voz carregada de pesar e raiva reprimida. Isso não o isenta de responsabilidade, mas entendo que o senhor foi influenciado por uma liderança inadequada. Ele se levantou e andou de um lado para o outro da mesa, ponderando cuidadosamente suas opções. Demitir todos os policiais envolvidos poderia parecer a solução imediata, mas ele sabia que a verdadeira falha residia na cultura corporativa que havia permitido que tal comportamento prosperasse. Isso exigia uma resposta mais ponderada. Ele parou e, virando-se lentamente para eles, falou novamente: não vou demiti-los por isso. Vocês agiram sob as ordens do Sr. Lauren, e é evidente que estavam sob pressão. No entanto, isso não significa que escaparão de toda a responsabilidade. De agora em diante, quero que estejam cientes das consequências de suas ações.
Os agentes, visivelmente aliviados, mas ainda tremendo, concordaram com a cabeça. Vocês passarão por treinamento obrigatório sobre como lidar com situações delicadas, e serão implementadas oficinas de diversidade e inclusão. Qualquer forma de discriminação ou julgamento equivocado baseado em estereótipos não será mais tolerada aqui. Vocês terão que reconquistar a minha confiança e a dos nossos clientes por meio de suas ações futuras e demonstrar que compreendem a importância de tratar cada indivíduo com respeito e dignidade, independentemente de sua aparência ou origem. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Os agentes sabiam que esse adiamento lhes daria uma chance de retificar suas ações, mas não podiam ignorar a gravidade de suas ações. Acenaram com a cabeça, prontos para enfrentar os desafios que veriam. O senhor do Bois, fixando o olhar neles uma última vez, concluiu com firmeza: não se enganem. Este é o seu único e último aviso. Se algo semelhante acontecer novamente, não haverá segunda chance. Com isso, ele saiu da sala, deixando os agentes refletirem sobre as consequências de suas ações e a oportunidade que lhes foi dada de mudar.